gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou continuar falando das minhas leituras do mês de dezembro. O terceiro livro que eu li este mês foi essa coletânea de contos do Ernest Hemingway, por essa edição aqui da Bertrand Brasil. Esse livro é emprestado da biblioteca. Eu fiquei bastante curiosa para conhecer um pouco da obra desse autor, lendo um artigo que saiu na Folha de São Paulo no Caderno Literário, acho que foi o mês passado, que estava falando sobre esse estilo de literatura chamado de autoficção, né? Que são livros onde o autor ele traz bastante coisa da vida dele, senão quase tudo ali para dentro do livro, né? Então ele estava falando de escritores como Cristóvão Tesa, com o Filho Eterno, o Ricardo Lísias, né, com o Divórcio. A pessoa que estava falando no artigo falava que esse estilo de literatura não era uma coisa nova, né, não era uma coisa de agora, e citava vários escritores ali do século passado que já escreviam esse estilo de literatura. E um dos exemplos que ele citou como sendo talvez o principal foi justamente o Hemingway, né? Então ele fala lá que o Hemingway foi um autor que viveu tudo aquilo que ele escrevia, né? Então isso me despertou uma curiosidade de conhecer um pouco mais dele. Eu só conhecia o Velho Mar, gostei bastante do livro, faz muito tempo que eu li, mas é um livro que eu gosto bastante. Bom, o Hemingway, ele viveu 61 anos, ele nasceu em 1899 e morreu em 1961, ele é um escritor americano, né? Só que viveu em vários países, né? Então, assim, esse livro aqui, eu já vou adiantar que eu não gostei muito, tá? Eu dei 2 estrelas para esse livro. Eu já falei que eu não avalio o livro, o meu critério de avaliação não se baseia na excelência literária do autor, né? Porque inclusive ele ganhou o Nobel em 54, mas é no grau de envolvimento que eu acabo tendo com o livro, tá? Então aqui é uma coletânea de 28 contos, são contos bem curtinhos, tá? Muito rápidos de ler, o tamanho da letra é grande e o estilo narrativo do Hemingway é bastante sucinto, né? Então assim, um estilo bem sem muito enfeite, né? As frases são curtas, frases de no máximo 10 palavras, então um estilo bem seco, né? Não foi esse o problema que eu achei na obra, mas o que eu acabei não gostando é que ele é muito biográfico e a impressão que eu tive foi de que alguém se apossou ali dos diários dele e resolveu publicar ali. Então a impressão que eu tenho é justamente que são trechos ali de memórias, de coisas pelas quais ele viveu e fica tudo assim muito esparso, muito jogado, né? A maior parte dos contos que tem aqui traz como personagem o Nick Adams, né, que é um personagem já emblemático na obra do Hemingway, e o Nick Adams é uma espécie de alter ego, né? É o próprio autor, inclusive ele era filho de médico, o Nick Adams era filho de médico, assim como ele. Gostava muito de caçar, de pescar, viveu um tempo ali entre os índios ali no Michigan, então vai trazer muito disso aqui no livro, né? Alguns contos também se passam em Paris, né? O Hemingway, ele se estabeleceu em Paris em 1921, inclusive ele formou um grupo ali com vários artistas, pintores, escritores, entre eles Ezra Pound, Fitzgerald, né? E a Gertrude Stein apelidou esse grupo de A Geração Perdida. Essa fase da vida dele, ela está muito bem retratada de uma forma muito divertida naquele filme Meia-Noite em Paris do Woody Allen. Quem não assistiu vale muito a pena e é uma forma bastante interessante, divertida da gente tentar imaginar ali o que foi aquela época, né? Como que foi aquela efervescência cultural que eles viveram, né? Então traz um pouco de contos ali nesse ambiente, né? O Hemingway ele viveu 4 anos na Espanha, inclusive foi um país com o qual ele acabou criando um vínculo muito grande, ele se identificava muito com a Espanha, né? Ele trabalhou lá como correspondente de guerra na época da Guerra Civil Espanhola e foi dessa experiência que acabou nascendo o livro Por Quem os Sinos Dobram, que muitos críticos consideram a obra-prima dele, né?
No final da vida ele se mudou para Cuba, a casa onde ele morou em Cuba hoje é um museu, né? E lá a vivência que ele teve em Cuba, ele gostava muito de pescar, foi de lá que nasceu a ideia, que ele teve a inspiração para escrever O Velho e o Mar, né? Então ele vai trazer muita coisa aqui, não vou falar que todos os contos são ruins, tá? Dos 28 contos que tem aqui, eu destaco 2. Um é o segundo, que se chama No Cais do Esmir, é um conto bastante triste, em que ele vai falar sobre... É um período em que ele também trabalhou como correspondente de guerra ali nos Balcãs, né, no Oriente Médio. E o outro conto que eu achei legal também foi o Casal Elliot. Esse conto eu pelo menos acho que não tem nada de autobiográfico, ele destoa um pouco dos demais por ser um conto mais assim com começo, meio e fim, né? Então o Casal Elliot é um casal que resolve se casar por meios ali bastante racionais e resolve ter um filho, e o tempo vai passando e esse filho nunca que acontece, né? E ele conclui ali o conto de uma maneira bem sutil e divertida do porquê que esse filho não acontece. Então, 5 estrelas para esses 2 contos, tá? Um pela sua tristeza e outro porque eu achei divertido. Então, essa foi a experiência que eu tive com o Hemingway, não foi uma experiência de leitura muito boa, mas eu pretendo ler os 2 outros volumes, são 3, tá? Que segundo consta aqui são os contos completos do autor. Eu acredito que à medida que a leitura for sendo feita, eu acabo me habituando ao estilo dele, né? Porque é esse tipo de leitura bastante fragmentada, com memórias fragmentadas, e a gente tem que tentar ir montando ali, montando e recriando na nossa cabeça o momento que o Hemingway estava passando, né? A obra dele é marcada por um pessimismo muito grande, né? Tem uma amargura muito grande. O Hemingway ele acabou se suicidando, né? Com uma arma de caça, e que foi a forma também como o pai dele havia se matado. O pai dele se matou também com um tiro de pistola, né? Eu acabo me interessando também por livros que escritos por autores que suicidaram. Isso daí não vão entender como uma coisa mórbida, mas eu fico tentando captar ali no livro se o autor já trazia um pouco dessa amargura, um pouco dessa, enfim, dessa tristeza, né, dessa amargura pela vida, né. Então nesse livro a gente consegue encontrar um pouco disso, tá? Mas eu pretendo conhecer os outros livros do autor. Gostaria de saber com vocês também se sou apenas eu que confundo o Hemingway com o Fitzgerald, né? E vamos falar sobre Hemingway, o que vocês leram dele, se conhecem outros contos, se são todos mais ou menos assim, se também tem essa sensação, e que livro vocês indicam do autor, tá? A Bertrand Brasil tem reeditado os livros dele, edições bastante caprichadas, tá? Essa edição aqui, ela foi traduzida pelo José J. Veiga, e é isso, vamos conversar sobre o autor e sobre seus livros. Espero que tenham gostado, e eu volto no próximo vídeo para concluir o mês de dezembro. Até mais!